Graça e paz. Muito bem, a gente vai continuar hoje a nossa série de mensagens no livro de Apocalipse, mais especificamente nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Vimos desde o início que se tratam de 7 igrejas reais, né, que existiram na história e no tempo, e que estavam situadas naquelas cidades de uma região onde hoje é a Turquia, e igrejas que passaram por situações reais muito específicas, perseguição, heresias, falsos ensinos, imoralidade, frieza espiritual e tantos outros problemas. Mas, ao mesmo tempo, essas cartas podem ser lidas e, de certa forma, são dirigidas a todas as igrejas de Cristo de todos os tempos, porque as mesmas forças e fraquezas que essas 7 igrejas demonstraram naqueles dias, de alguma forma, são também forças e fraquezas que a Igreja de Cristo demonstra e demonstrou ao longo da história até os dias de hoje, né? Em maior ou menor medida, e a gente vai ver que mesmo entre essas 7 igrejas existe uma diferença, né, entre forças e fraquezas. Até o momento a gente já fez 3/7 do percurso, né? Passamos por 3 das 7 igrejas, hoje veremos a 4ª. Então, nos últimos domingos passamos pela igreja de Éfeso, de Esmirna e no último de Pérgamo. Sobre Éfeso, só para refrescar a memória e para quem não estava aqui, deixar todo mundo no mesmo ponto. Sobre Éfeso, vimos que era uma igreja forte doutrinariamente, né, que confrontava o falso ensino. Era uma igreja forte no serviço, mas era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor, né, ou que havia abandonado o amor. Então, os cristãos dali, eles não suportavam erros doutrinários, eles eram dedicados no serviço, mas eles faziam tudo isso sem amor. E aí o chamado de Cristo para aquela igreja, para que ela voltasse à prática das primeiras obras. Sobre Esmirna, segunda igreja da nossa série, vimos que era uma igreja que pensava ser fraca, mas que nessa fraqueza residia a sua força, né? Esse foi o diagnóstico que o Senhor da igreja apresentou a ela. Você pensa ser fraca, mas nisso você é forte. Você pensa ser pobre, mas nisso você é rica. E era uma igreja que havia passado até esse momento já por muito sofrimento, por muitas perseguições, e vinha perseverando na fé. Mas o risco de apostasia era iminente, e por isso Cristo dirige uma palavra de encorajamento. Terceira igreja, Pérgamo, foi a que vimos no domingo passado. Uma igreja firme na fé, vivendo num contexto político muito adverso, né? O texto diz que ali naquela cidade estava o trono de Satanás. É um pouco do contexto político envolvido, dos poderes, né, dessa era que ali haviam implantado de alguma forma o seu reino. Mas era uma igreja que, enfim, estava resistindo a isso, mas era uma igreja que dava espaço ao falso ensino e principalmente à imoralidade, né? Tinha imoralidade no meio da igreja, imoralidade esta não tratada, e aí nós vimos a necessidade que existe de tratarmos o pecado que existe no meio do povo de Deus. Bom, então a gente chega hoje à cidade de Tiatira. Dentre todas as 7, Tiatira provavelmente foi a menor e também a menos importante. Diferente de Éfeso, que era um centro de radiação cultural, ou de Pérgamo, que era um centro de poder político, Tiatira não tinha grande influência cultural, não tinha grande poder político, mas era uma cidade que, no máximo, se destacava por conta do seu comércio. Era uma cidade de rota, ela estava entre Pérgamo e Sardes, uma espécie de rota de passagem, portanto ela tinha alguma função comercial e alguma importância comercial. Tanto para quem se lembra de Atos capítulo 16, aparece lá uma mulher que se converte com a pregação de Paulo, Lídia. E de onde era Lídia? Ela era comerciante de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira.
Então, muito provavelmente era uma cidade com importância do ponto de vista econômico e comercial, apesar de não ter a mesma envergadura das outras cidades que vimos até aqui e que veremos, né? E a gente sabe pouquíssimo a respeito dessa cidade também, isso é um fato interessante, porque hoje existe na Turquia uma cidade sobre o que seriam as ruínas de Tiatira, então a gente teve, inclusive, pouco trabalho arqueológico para saber o que tem lá embaixo, né? Como era essa cidade, escavar e, enfim, descobrir coisas a respeito dela. Então está lá bem guardadinha as ruínas dela, e isso também nos dá menos informações a respeito dessa cidade. Mas, para sintetizar essa introdução, eu queria dar destaque a esse ponto. Tiatira era uma cidade com uma vocação comercial. Tiatira era uma cidade com uma vocação comercial. A maioria das pessoas daquela cidade estavam envolvidas direto ou indiretamente com o comércio, seja de tecidos, seja de especiarias, seja de, enfim, de qualquer outra coisa que se transacionava naquela época. A maioria das pessoas da cidade estava envolvida com isso. E a cidade estava organizada, ou o comércio da cidade estava organizada por meio de associações. Guarde essa ideia. O comércio daquela cidade estava organizado por meio de associações. Seria uma espécie de cooperativa que a gente tem hoje em dia, né? Então tinha lá a Associação dos Fabricantes de Tecido e de Púrpura, Associação dos Fabricantes de Lã, Associação dos Comerciadores ou dos Comerciantes de Especiarias, e assim por diante. E toda a economia da cidade girava em torno disso, né? Girava em torno dessas associações que não só congregavam os trabalhadores de cada setor, mas que também organizavam uma série de eventos e principalmente de banquetes e festas para os deuses protetores daquele negócio. Então, hoje em dia, hoje talvez esteja um pouquinho menos em evidência isso, mas é muito comum ainda, em especial em contextos, né, mais católicos, por exemplo, você ter, né, o santo padroeiro de determinados segmentos da economia, né? Isso existe até o dia de hoje. É mais ou menos essa ideia, né? Naquela época, então, a cidade de Tiatira era forte comercialmente, as pessoas que atuavam no comércio estavam organizadas em torno de associações, e cada uma dessas associações, em geral, tinha lá um deus padroeiro, né? Um deus que trabalhava em prol daquele segmento da economia. E aí eles organizavam algumas festas para esses deuses, onde eram feitas oferendas a esses deuses, e festas que, em geral, eram seguidas por rituais de prostituição, imoralidade, perversidade, orgias e etc. Tá? Então, tenha esse amplo contexto em mente, porque isso é importante para a gente entender o texto de hoje. Então, em outras palavras, para fazer parte, e isso é fundamental, se você quisesse fazer parte dessa cidade, em especial, se você quisesse fazer parte dos negócios dessa cidade, do comércio dessa cidade, você precisava estar conectado a uma associação, e estando conectado a uma associação, naturalmente você estaria envolvido em culto aos deuses daquele segmento e envolvido nas festas aos deuses daquele segmento, festas que inclusive debandavam em profunda imoralidade, né? Então, basicamente, ser crente em Tiatira te colocava diante de um desafio muito palpável, que era: ou você faz parte do esquema, ou você tem grandes chances de ficar de fora dos negócios. Ou você se envolve com as associações, com os cultos e com os rituais de prostituição, ou você está fora. E se você está fora da associação, você está fora dos negócios. Se você está fora dos negócios, você tem um profundo problema de ordem econômica e social. Está claro esse contexto? Então tá bom. Então vamos ler o texto. E vamos ver o que Cristo tem a dizer sobre a igreja que se reunia nessa cidade. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. É a maior carta dirigida à menor igreja. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. O texto segue uma estrutura muito semelhante àquela que nós já vimos nas outras semanas, mas, claro, vai falar de outras coisas, né? Aplicações distintas.
Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Texto intenso, mensagem forte, mas que talvez, tendo um pouquinho do pano de fundo que eu acabei de dar, algumas coisas já tenham chamado a atenção aí na leitura, né? Como eu gosto de fazer, para ficar bem didático, como a gente vai caminhar, eu vou tentar dividir o texto de hoje em 3 partes, e as 3 lições que ele nos deixa são as seguintes. Eu já vou contar as 3 logo de início, para que você saiba o que você pode esperar. Então, primeiro, a partir do elogio que Cristo faz à igreja, nós veremos que é preciso crescer na fé, no amor, no serviço e na perseverança. É preciso crescer na fé, no serviço, no amor e na perseverança. Segundo, a partir das fraquezas que Cristo aponta, nós veremos que, segunda lição, Deus não tolera o falso ensino e a imoralidade no meio da igreja. Deus não tolera o falso ensino e a imoralidade no meio da igreja. E aí, por fim, a partir da promessa que Cristo faz, nós veremos que aqueles que perseverarem até o fim, com Cristo reinarão. Aqueles que perseverarem até o fim, com Cristo reinarão. Essas são as 3 lições do texto de hoje. Vamos caminhar por cada uma delas. Começando pelo versículo 19, o elogio que Cristo faz a essa igreja. Relendo o versículo: conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Se lêssemos só esse versículo, provavelmente a gente concluiria que Tiatira era uma igreja completa, né? Um lugar dos sonhos para congregar. Imagine você, Cristo, dizer a respeito de uma igreja, que essa igreja é boa no amor, é boa na fé, é boa no serviço e é boa na perseverança. Eu quero ser membro da igreja de Tiatira, né? Maravilhosa. E não só isso, ela não só é forte nessas coisas, mas era uma igreja que apresentava sinais consistentes de crescimento. Cristo fala a respeito dessa igreja: você faz mais hoje do que você fazia no princípio. Uma igreja forte no amor, na fé, na perseverança, no serviço, e faz mais hoje do que fazia no início, chegou no céu, né? É a Nova Jerusalém. E é por isso que eu digo de forma muito simples que a primeira lição do texto é que é preciso crescer no amor, na fé, no serviço e na perseverança. É uma conclusão lógica, óbvia,
Se Cristo está elogiando essa igreja por isso, é porque a gente precisa caminhar nessa direção, né? Mas tem uma coisa aqui que me chama muita atenção, que é o seguinte: quando Cristo faz esse elogio à igreja de Tiatira, ele acaba nos dando de presente uma espécie de teste pelo qual a gente pode pensar e avaliar a nossa vida. Um teste que pode ser feito na forma de uma pergunta. E a pergunta é: eu estou fazendo mais agora do que no princípio? Eu estou fazendo mais agora do que no princípio? Esse é o teste para o nosso coração aqui, o primeiro teste do texto para o nosso coração. E essa questão vai nortear os próximos minutos da nossa reflexão. Não sei quantos estavam aqui, mas no ano passado, no segundo semestre, especificamente, a gente meditou na carta aos Hebreus. E a gente foi desafiado inúmeras vezes por uma verdade: crescer na fé não é opcional. A gente viu isso pelo menos 3, 4 vezes ao longo da carta aos Hebreus. Crescer na fé não é opcional. Ficar estagnado não é uma opção para o verdadeiro cristão. Muito menos voltar atrás, né? Muito menos regredir. E aí, me chamou a atenção pensar uma coisa e comparar com algo que Cristo diz à igreja de Éfeso. Que Cristo disse à igreja de Éfeso. O que ele diz lá no capítulo 2, versículo 5, na primeira parte? Éfeso, você caiu, lembre-se então de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E aí, ponde atenção. Tiatira é louvada porque fazia mais agora do que no princípio. Éfeso, Cristo disse: lembra de onde você caiu e volte à prática das obras que você praticava no princípio, ou volte às ações que você praticava no princípio. Como que essas duas coisas se relacionam? E esse trecho de Éfeso é muito mais conhecido do que esse trecho de Tiatira. Inclusive tem música bonita a respeito disso, né? Então, é possível, e eu confesso que isso aqui foi uma reflexão que eu fui fazendo conforme eu estudava o texto, que muitas vezes a gente considera que a volta ao princípio, a volta à prática das primeiras obras, é condição suficiente para a vida cristã. Ou seja, na nossa caminhada, em tese, seria desejável constantemente voltar àquelas primeiras obras, porque elas seriam mais perfeitas, seriam mais puras, né? E é possível que a gente considere que aquele primeiro amor, né, aquela primeira inclinação que a gente tinha a amar a Deus e a amar as pessoas no início da nossa trajetória, é algo mais desejável do que aquilo que a gente vive hoje. Agora, eu não creio que isso seja o caso, e eu tiro essa conclusão justamente a partir do que Cristo diz à igreja de Tiatira. Notem, quando Cristo chama os efésios a voltarem ao primeiro amor, por que ele fez isso? Porque eles tinham regredido. Eles não só não estavam avançando, eles tinham andado para trás. Para quem andou para trás, voltar para o princípio é condição mínima para continuar avançando. Vamos pensar na vida cristã como se fosse uma viagem. Você saiu de São Paulo, sei lá, com destino ao Rio Grande do Norte. São Paulo é o princípio, é o ponto de partida. Rio Grande do Norte é seu objetivo, é o ponto de chegada. Por algum motivo, você foi parar em Curitiba. Se você foi parar em Curitiba, qual é a condição mínima para você voltar a arrumar ao Rio Grande do Norte? Voltar para o princípio. Mas São Paulo é o objetivo? Não é. O Rio Grande do Norte é o objetivo. E essa é a lógica que esses dois textos combinados nos apresentam. Voltar constantemente para o princípio não é condição desejável para a vida do cristão. Voltar constantemente às primeiras obras é condição mínima para quem deseja caminhar com Cristo. O objetivo é avançar. O objetivo é continuar caminhando rumo ao alvo. O objetivo é chegar no Rio Grande do Norte, não ficar estagnado em São Paulo. Entender isso é fundamental para a nossa vida cristã. Porque às vezes a gente se contenta com a prática das primeiras obras. Só que aquilo tem que ficar para trás. Aquilo, nos termos de Hebreus 6, que o Gui pregou para a gente o ano passado, é leite. Está na hora de comer comida sólida. Quem fica voltando constantemente ao leite, um dia vai ficar subnutrido.
O que não dá é para regredir. Não dá para ir parar o tempo inteiro em Curitiba. Aí, de fato, a gente é perdido. Então, o tempo inteiro a gente desvia a rota e vai para Curitiba. E aí a gente tem que voltar para São Paulo porque a gente quer chegar no Rio Grande do Norte. Mas o nosso alvo não é continuar estagnado aqui. O nosso alvo é continuar avançando. Essa é a tese fundamental dessa primeira parte do texto. Então, os crentes de Éfeso foram chamados a voltar para o princípio, por quê? Porque nem no princípio eles estavam. Eles estavam numa condição inferior de amor. Então, gente, a pergunta para a gente aqui é muito clara. Eu estou fazendo mais hoje do que no princípio da minha caminhada com Cristo? Eu amo mais a Deus e mais aos meus irmãos do que no início da minha caminhada com Cristo? A minha fé está mais sólida? O meu serviço está mais dedicado? A minha esperança foi aperfeiçoada pelo sofrimento? Então vejam, se eu me perdi na rota, se eu fui parar lá em Curitiba, voltar para o princípio é fundamental. Agora, se eu já estou no princípio novamente, ficar aqui não é suficiente. Eu preciso continuar avançando, eu preciso continuar progredindo, eu preciso continuar crescendo. A volta ao princípio não pode ser um estado constante na vida do crente. Aquele amor do início não era mais puro e mais desejável do que o amor maduro do cristão. O amor que a gente deve desejar não é aquele amor com o qual a gente amava nos primeiros dias, é o amor de Cristo, é o perfeito amor de Cristo. E é para esse amor que a gente tem que rumar. A fé que a gente tinha no início não é mais desejável porque ela era mais simples. A fé que a gente precisa desejar é a fé dos primeiros discípulos que, diante da morte, não consideraram valorosa a sua própria vida. O serviço que a gente tem que buscar não era aquele serviço do início, porque de alguma forma ele era mais dedicado. No princípio eu carregava cadeira, hoje isso não faz mais sentido para mim. No princípio eu carregava caixa de som, hoje isso não faz mais sentido para mim, eu já passei dessa fase. Passou não, isso é o mínimo que você deveria fazer. E daí para frente, e daí para mais. Aquelas coisas que a gente fazia no início, a gente precisa continuar fazendo de forma aperfeiçoada, mas a gente precisa continuar avançando. Não dá para achar que serviço cristão é apenas carregar caixa ou empilhar cadeira. Isso faz parte do serviço cristão, mas a gente precisa avançar. Avançar novas etapas no serviço, na fé, no amor, na perseverança. Então, perguntas para a gente nortear o nosso coração nessa manhã. Como está o nosso amor? Como está o seu amor? Você ama mais a Deus e aos irmãos hoje do que você amava no princípio? Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento? Você já superou aquela visão romântica de amor que você tinha no início e substituiu por um genuíno amor cristão que se sacrifica em prol do seu próximo? Você aprendeu a amar aqueles que pensam diferente de você, que cantam diferente de você, que votam diferente de você, que estudam diferente de você? Você aprendeu a amar? No início a gente não sabe como é que ama essas pessoas, né? Difícil pra caramba amar quem pensa diferente, quem canta diferente, quem dança diferente, quem vota diferente. Mas o amor maduro cristão, ele aprende. Ele aprende a lidar com cada uma dessas circunstâncias. Como está a sua fé? Você crê hoje mais do que no princípio? Às vezes a gente acha que aquela fé que a gente tinha quando a gente conheceu o Evangelho, ela é mais pura, mas não é não. Aquilo ali era o início da caminhada. A sua fé hoje precisa estar mais profunda. Você precisa estar mais ancorado e mais firmado na fé. Sua fé precisa ter profundidade, raízes. Precisa se basear no caráter de Deus, no conhecimento do caráter de Deus. Você está hoje mais crente do que você era no início? Com uma percepção espiritual mais aguçada? Ou você ainda precisa tomar aquele leite ralinho de Hebreus 6 e aprender os fundamentos da fé? Condição indesejada.
Se você ainda está tomando leite ralo e precisando constantemente reaprender os fundamentos da fé, acorda aí, meu. Passou dessa fase. Tá na hora de avançar. Tá na hora de crescer. Tá na hora de se aprofundar. Como está o seu serviço? Você serve hoje mais e melhor do que no princípio? Um amor aperfeiçoado, ele nos torna melhores servos. De novo, pegando esse exemplo, né? Se a gente carregava a caixa no início da nossa jornada com alegria, hoje a gente não deveria fazer menos do que isso. Mas muito mais do que isso. Se no princípio a gente servia um copo de água com alegria, hoje a gente não deveria estar fazendo menos do que isso, mas muito mais do que isso. Se no princípio eu servia aos pobres, aos necessitados com alegria, hoje eu não deveria estar fazendo menos do que isso. Se no princípio eu servia a minha esposa e os meus filhos com alegria, hoje eu não deveria estar fazendo menos do que isso. Estagnação não é uma condição desejável para o cristão. Que voltar atrás não é desejável, a gente já sabia. Agora, hoje, eu vou fincar o pé e insistir até descer goela abaixo. Continuar estagnado não é desejável para a vida do cristão. O objetivo é avançar, é crescer, é se fortalecer, é ter um amor maior, é ter uma fé mais profunda, é ter um serviço aperfeiçoado e é perseverar cada vez mais diante do sofrimento. Por fim, como é que está a nossa perseverança? Será que a gente tem mais esperança hoje do que a gente tinha no princípio? As provações que a gente passa, o que elas têm feito em nós? Elas têm nos tornado mais perseverantes ou mais murmuradores? Os sofrimentos, eles têm nos tornado mais parecidos com Jesus ou mais fracos na fé? Crescer na perseverança é preciso. Então, gente, primeiro ponto muito simples do texto. É preciso crescer no amor, na fé, no serviço e na perseverança. É preciso crescer. Permanecer estagnado não é desejável. Voltar ao princípio não é suficiente. Se você se perdeu, se você caiu, é necessário voltar. É bom avisar, mas está incomodando um pouco. Ninguém sabe quem foi essa mulher, Jezabel. Na realidade, praticamente todos os intérpretes concordam que dificilmente existiu uma mulher com o nome de Jezabel na igreja de Tiatira, que era profetisa e que causou no meio da igreja. Tem muita teoria a respeito. Eu tendo a crer que, de fato, houve uma líder nessa igreja, profetisa, que causou muitos problemas, mas Jezabel está mais para um título do que para um nome. Né? A ideia aqui é o conceito. Jezabel é um nome do Antigo Testamento que traz junto consigo algumas coisas importantes, inclusive para a gente entender a índole dessa mulher. Né? Sobre Jezabel do Antigo Testamento, um parênteses muito breve, basta lembrar que foi a mulher do rei Acabe, um rei frouxo que deixou sua mulher conduzir muitos à idolatria e ao culto a falsos deuses. Tá? Isso é suficiente por hora. Né? E assim como Acabe faltou vigor para se opor à sua mulher, faltou convicção moral aos crentes de Tiatira para se opor ao falso ensino dessa Jezabel. Né? Então, do mesmo jeito que Acabe foi frouxo em lidar com Jezabel lá no passado, os crentes de Tiatira estavam sendo frouxos em lidar com essa Jezabel falsa profetisa no tempo deles, e é por isso que eles foram criticados pelo Cristo ressurreto. Agora veja, o problema do falso ensino, e isso é bom a gente ter em mente aqui, o problema do falso ensino, gente, não é que ele macula a imagem perfeita de uma igreja. O problema do falso ensino não é que ele mancha a história de uma tradição. O problema do falso ensino é que ele conduz à morte. O problema do falso ensino é que ele conduz à imoralidade. O problema do falso ensino é que ele destrói a vida de pessoas. E é isso que Cristo está dizendo aqui. O falso ensino dessa mulher não só estava desviando crentes da fé. O falso ensino dela estava levando crentes à prática ou a práticas imorais. Imoralidade, prostituição, desvio de ordem moral que, enfim,
que no fim leva à morte ou conduz à morte, né? Então, o ensino dessa mulher estava levando os crentes de Tiatira à corrupção moral e à prostituição. Agora, vamos lembrar, e aqui é importante da gente lembrar da introdução que eu fiz, ou do contexto que eu apresentei lá na introdução. É muito possível, e aí eu quero que você preste atenção nisso, é muito possível que o ensino de Jezabel fosse tolerado, por quê? Porque as suas consequências eram desejáveis. Porque ela falava a linguagem do seu tempo. É muito possível que o ensino dessa mulher fosse tolerado no meio da igreja, porque aquilo que ela estava dizendo casava bem com as necessidades ou com o espírito do tempo. Lembre-se, qual era o principal risco para um crente em Tiatira? Não era perseguição governamental, não era influência cultural. O principal risco para um crente em Tiatira era ficar de fora dos negócios. Ficar de fora das associações, ficar de fora do sistema de comércio. E aí apareceu uma profetisa, ou seja, uma mulher que dizia ter recebido de Deus alguns ensinamentos, dizendo, dá para ser crente e fazer parte disso. Aí a igreja olha e fala, eu acho que vale a pena ouvir o que essa mulher está dizendo com um pouco mais de atenção. Porque dá para ouvir o que ela está dizendo, ela diz que é da parte de Deus, né? Vão crer nisso que é da parte de Deus mesmo, e a gente continua, né? Então, a gente é crente, mas a gente continua lá, faz parte da associação, faz parte da festa, faz parte da orgia, faz parte de tudo. Então, é muito provável que Jezabel tenha sido tolerada, porque o que ela dizia era o espírito do seu tempo. É aquilo que eles precisavam para continuar vivendo e inseridos no ambiente de negócios, sem ter que se desviar da sua fé, né? Ou supostamente sem ter que se desviar da sua fé. E aí notem, depois a gente vai voltar aos versículos finais, mas nem todo mundo seguia a doutrina dela. Mas, de alguma forma, Cristo está dizendo que toda a igreja a tolerava. Nem todo mundo segue o ensino dela, nem todo mundo segue a doutrina dela, mas está todo mundo tolerando. A gente sabe que você está aí, a gente sabe que você está dizendo umas coisas que a gente não concorda, mas pode ficar aí. Você não está arrumando problema para a gente. Agora, tem um problema. Deus não tolera o falso ensino. E o Cristo ressurreto não tolera o falso ensino no meio da igreja. E aí, se os crentes de Tiatira estavam passando pano para Jezabel, Cristo falou, eu não. Eu vou tratar. Vocês não trataram, então eu vou tratar. Se a igreja não foi capaz de lidar, Deus seria. E o juízo era iminente. E aí, Cristo deixa a igreja avisada. E não apenas Jezabel seria atingida, mas também seus filhos. É muito provável que a ideia aí seja de discípulos, não os filhos da mulher propriamente dito, mas os seus seguidores, né, aqueles que seguiam o ensino dela. E aí a implicação aqui é direta de novo. O que não falta hoje é líder e pregador que fala de acordo com o espírito do nosso tempo. Né? Não falta. Tem um monte para a gente seguir. Tem um monte para a gente seguir em rede social, em outros ambientes. Só que Cristo condena isso. E se Cristo condena, a gente não pode tolerar. E a igreja de Tiatira está sendo criticada porque ela tolera Jezabel. Então, qual é a implicação disso? Não podemos, ou a igreja de Tiatira não deveria tolerar o falso ensino associado à imoralidade. É muito mais cômodo para a gente falar, deixa esse povo, eles estão falando bobagem, mas em nada afeta a nossa vida. Dependendo do contexto em que a gente tiver, é nosso papel, sim, condenar o falso ensino. Por quê? Porque Cristo não tolera. Em especial o falso ensino associado à imoralidade. E, gente, isso não é porque a gente tem uma tradição a zelar. Isso não é porque a gente... Não, a fonte é uma igreja pura doutrinariamente, são os batistas reformados. Isso de pouco importa. Agora, Cristo não tolera. Então, a gente não tem direito de tolerar. Cristo não passa pano, então a gente não tem direito de passar. E por quê? Porque o falso ensino conduz pessoas à morte. E isso é o ponto mais nervoso. O falso ensino conduz pessoas à morte e à destruição. E eu não posso compactuar com isso. Se tem pessoas desviando irmãos meus e conduzindo-os à morte e à destruição, não posso ver isso e simplesmente ficar apático.
E aí, basta abrir o jornal. A gente vive dias em que pastores se associaram às práticas mais perversas e corruptas da nossa nação. Denominações inteiras se vendendo por um prato de lentilha, apenas para ter um acesso privilegiado à verba pública. Esse é o nosso tempo. Ou nós vamos fechar o olho? Uma parte considerável da igreja evangélica brasileira se vendeu por um prato de lentilha, para ter acesso privilegiado à verba pública. Dá para tolerar? Não dá. Dá para ficar quieto? Não dá. Dá para passar pano? Não dá. Estão destruindo a vida de pessoas direto ou indiretamente. Por muitos anos, a igreja evangélica brasileira esteve distante dos centros de poder. Agora, de repente, ela está no meio do furacão. E fazendo e se embebedando e se lambuzando com os manjares do rei. Estava longe e falou, poxa vida, somos os excluídos do sistema. Agora está no meio do sistema e está... Está curtindo tudo que pode, e mais um pouco. Gente, no intervalo de pouquíssimas semanas, a gente viu dezenas, talvez centenas, de pastores envolvidos num esquema nacional de corrupção. Pelo amor de Deus! Eu perdi as contas de quantas vezes apareceu o nome de pastor no jornal nas últimas semanas. Eu leio o jornal diariamente. Todo dia tem nome de pastor envolvido em escândalo de corrupção. Isso é motivo de vergonha e de escárnio. Isso é motivo de vergonha e de escárnio. A gente não pode compactuar com isso. A gente não pode passar pano para isso. A gente não pode fechar os olhos como se isso não estivesse acontecendo diante da nossa fuça. Sob pena da gente ser exortado por Cristo, dizendo, vocês não trataram Jezabel, então eu vou tratar. Essa Jezabel tupiniquim, horrorosa, que criaram. De um lado a gente vê isso, de um outro lado a gente vê a ascensão dos pastores coaching. Arrastando multidões num culto à personalidade. O cara que chega de helicóptero num ajuntamento e as pessoas estão quase louvando ele. Líderes que constroem ministérios à sua imagem e semelhança. Líderes que enganam multidões com mensagens centradas no homem e não no evangelho. Tudo isso é vergonhoso, é motivo de escárnio, é desonra ao nome de Deus. Eu não posso ficar quieto. Não dá para tolerar. Não dá para fingir que não está acontecendo. Está acontecendo e é horroroso. E a gente tinha que chorar por conta disso. E a gente tinha que condenar. E se a nossa denominação estiver envolvida nisso, tem que falar. Agora, essa mensagem não é só para os pastores envolvidos em escândalo de corrupção, não é só para os pastores coaching. Essa mensagem também é para nós. Porque o mesmo receio de ficar de fora do sistema econômico e social que afligia os crentes de Tiatira também nos aflige. Se a gente não sondar os nossos corações, a gente passa a tolerar o ensino de Jezabel, não porque a gente não quer confusão, mas porque a gente não quer ficar excluído do sistema econômico. A gente não quer ter problema financeiro. A gente não quer ter problema no trabalho. Então, a disposição para confrontar os falsos ensinos, ela não começa fora da gente, ela começa dentro da gente. Porque o falso ensino, muitas vezes, ele é útil para a gente também. Sempre vai ter alguém falando aquilo que você precisa ouvir ou aquilo que você quer ouvir. Interessante. Estava precisando ouvir isso. Ajudou a conectar umas coisas, né? Agora dá para... agora dá até para tolerar o que está acontecendo na empresa. Não tinha pensado por esse lado. A disposição para confrontar o falso ensino começa no nosso coração, quando a gente toma uma posição ao lado do Cristo ressurreto a favor da santidade, ainda que isso custe nossa reputação social e nosso sucesso econômico.
as pressões que os crentes de Tiatira sofreram são muito semelhantes às que a gente sofre hoje. Existe um risco constante da gente ser seduzido. Eu acho interessante, o texto usa essa palavra, a gente vai reler esse versículo. Mas existe um risco constante da gente ser seduzido pela aparência desse mundo. E há um perigo constante da gente tolerar a imoralidade e a prostituição se o que tiver em jogo for o nosso próprio sucesso. Então a pergunta para a gente aqui nesse segundo bloco é: a gente está pronto para pagar o preço da santidade? A gente está pronto a pagar o preço da santidade? A gente está pronto a ficar ao lado da pureza doutrinária? Pureza doutrinária não por si mesma, mas porque ela conduz à vida? A falsa doutrina conduz à morte, mas a doutrina verdadeira conduz à vida. E essa vida é vida que emerge da palavra da verdade. A gente precisa estar ao lado dessa doutrina. A gente precisa estar ao lado. Último ponto, versículos 24 a 29. Vou reler para refrescar a memória. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, de Jezabel, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Jesus termina o texto com uma palavra de encorajamento. A lição para a gente aqui é: aqueles que perseverarem até o fim, com Cristo reinarão. Aqueles que perseverarem até o fim, com Cristo reinarão. E isso é maravilhoso e é assombroso ao mesmo tempo. Né? A autoridade que eu recebi do meu Pai, essa autoridade eu dou a vocês. Vocês vão governar as nações comigo. Isso é maravilhoso e assombroso ao mesmo tempo. Notem, eu gosto de pensar aqui agora em paralelos. O que Jezabel oferecia aos seus discípulos? Um suposto conhecimento oculto que ninguém poderia dar. Né? Então, tem uma coisa aqui que eu recebi do alto, direto. Deixa eu te contar. Ninguém mais pode te contar isso. Então, ela oferecia esse conhecimento oculto e oferecia os prazeres desse mundo. Agora, o que Cristo nos oferece? Seu reino. Seu reino. Então, de um lado, você tem uma mulher dizendo: eu te ofereço conhecimento profundo e alguns prazeres desse mundo. Cristo aparece do outro lado e te diz: te dou meu reino. Meu Deus! Jezabel virou pó. Virou pó. No máximo, ela pode te oferecer alguns prazeres da carne. Cristo está dizendo: reina comigo. Reina comigo. A lógica aqui, gente, é uma que a gente já apresentou em outras ocasiões. Cristo não diz simplesmente aos seus discípulos, Cristo não diz simplesmente a nós: fujam do ensino de Jezabel. Ele diz: considerem que o que eu tenho a lhes oferecer é infinitamente melhor e maior do que o que Jezabel pode oferecer. Considerem que aquilo que eu dou é infinitamente melhor do que o que essa mulher ou os prazeres temporários da carne podem te dar. Jezabel oferece verdades profundas, Cristo oferece seu reino, e aqueles que perseverarem até o fim com Cristo reinarão. E aí vamos pensar, olha como isso é remédio. E é remédio tarja preta contra as tentações de Tiatira. O sistema de comércio da cidade dizia aos crentes: se vocês ficarem de fora dos banquetes e das orgias, vocês não terão acesso às riquezas e aos negócios. Aí Cristo aparece aos crentes de Tiatira e diz: aqueles que não se dobrarem diante das seduções de Tiatira e de Jezabel estarão ao meu lado reinando comigo pela eternidade. Né? A pressão de Tiatira dizendo: se vocês não participarem, vocês estão fora. Cristo está dizendo: se vocês não participarem, vocês estão dentro. Dentro de algo muito maior. Agora, isso não era remédio só para eles, isso é antídoto para a gente também contra as doenças do nosso tempo.
Brasília diz aos pastores e ao povo de Deus hoje: quem quiser ter acesso privilegiado ao palácio, precisa deixar de lado a sua moralidade e os seus escrúpulos. Quem quiser ficar ao lado do rei, tem que se dobrar à lógica do reino desse mundo. Agora Cristo chega para a gente e diz: o que Brasília oferece é infinitamente menor do que eu ofereço. Estar junto aos centros de poder aqui é completamente inútil. Aqueles que perseverarem até o fim não governarão Brasília, governarão as nações. Líderes denominacionais muitas vezes dizem: quem quiser alcançar posição de relevância tem que andar comigo. Quem quiser pregar nas maiores conferências tem que me acompanhar. Quem quiser conhecer as verdades mais profundas tem que participar do nosso próximo retiro. Né? Quem quiser ser o máximo tem que subir o pico do Jaraguá comigo. Cristo diz: os poderes desse mundo são passageiros. Toda autoridade me foi dada. Esse povo é um bando de... não sei qual a palavra para usar. Todos os mistérios da piedade estão comigo. E eu ofereci à igreja por meio do seu Santo Espírito. Não tem mais nada que eles possam te contar que o Espírito não tenha revelado. Não existe verdade oculta. Não existe conhecimento profundo de Satanás. Existe aquilo que está revelado na Escritura, e isso Deus já deu. Então deixa de ser trouxa. Deixa de seguir esse bando de perdido. Me sigam. Jesus, não eu. Está sendo gravado, tem que tomar cuidado com as palavras. Não existe, gente, nada mais oculto. A Escritura foi dada. Os mistérios foram revelados. Em outras palavras, corra de todo líder espiritual que diga oferecer qualquer verdade superior. Sai fora. Isso, sai dela, povo meu. Está te oferecendo verdade mais profunda e verdade superior? Corra. Corra daqueles que te oferecem um lugar à mesa do rei. Eles se venderam, você não precisa se vender. Corra daqueles que dizem ter os melhores acessos, as melhores conexões. Agora, não só corra, confronte. Denuncie e saia de perto. Está em pecado. Se a igreja não tratar, Cristo trata. Hoje ou no fim. Cristo tem algo muito melhor a oferecer. Ele tem autoridade sobre as nações. Ele julgará todo mal, toda injustiça. Ele recebeu toda a autoridade do Pai e ele reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Só é seduzido pelos poderes desse século quem não dá ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Só é seduzido pelos poderes desse século quem não dá ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. E diante dela, cale-se toda a terra. Não temos nada a acrescentar. Na verdade, eu talvez tenha até atrapalhado a comunicação da Tua verdade ao Teu povo. Mas o que eu peço a Deus é que o Senhor, em primeiro lugar, nos ajude a crescer. A crescer no amor, na fé, no serviço e na perseverança. Nos ajude, ó Deus, a avançar. Nós não queremos ficar estagnados, muito menos queremos voltar atrás. Nós não queremos ser como aqueles crentes de Éfeso que precisavam voltar à prática do primeiro amor, porque nem isso eles estavam fazendo. Nós queremos crescer como os crentes de Tiatira estavam crescendo. E nós queremos fazer hoje muito mais do que nós fazíamos no início. Que o Senhor nos ajude a isso, a agir assim, a ser assim e a crescer. Ó Deus, e nós também não queremos nos associar ao falso ensino e à imoralidade. Não queremos e não podemos tolerar o falso ensino. Que o Senhor nos faça corajosos na causa do Evangelho. Que o Senhor nos faça firmes na causa do Evangelho.
que o Senhor nos ajude a considerar as promessas de Cristo como sendo infinitamente superiores ao que qualquer líder e qualquer movimento possa nos oferecer nesse mundo. Por favor, ó Deus, que essas promessas de Cristo, de nos dar o seu reino, de nos fazer reinar ao lado dele, que sejam para nós um sopro, que sejam para nós um alento e que sejam para nós mais desejáveis do que o ouro refinado, que sejam mais doces ao nosso paladar do que o mel. Que a gente considere essas promessas e abrace essas promessas de Cristo, e que abraçar essas promessas nos faça fechar as portas para as falsas promessas que o pecado nos faz. Que abraçar as promessas de Cristo nos faça fechar as portas para a tentação de fazer parte dos esquemas e fazer parte do sistema desse mundo, ainda que isso nos custe algo aqui. Nos fortaleça, ó Deus. Assim como a igreja de Esmirna, que pensava ser fraca e nessa fraqueza residia a sua força, que o Senhor produza em nós pessoas que são internamente fracas, mas que no exterior são fortalecidas pelo Teu Espírito e que caminham rumo à Nova Jerusalém. Esse é o nosso alvo, é lá que nós queremos chegar. E nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos fortaleça e nos dirija até lá. Para a glória de seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse sermão é aquele sermão que a gente vai para casa... O que é que vocês querem falar? Chorando ou pensando, preciso ouvir de novo enfim, é aquele sermão que quando a gente vai ouvindo, a gente vai dando uns pulos na cadeira, assim, eu estava ali e falei, vai com calma, Jesus. Porque é muito sério que Deus veio fazer com a gente aqui hoje. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Me dá 5 minutinhos. Eu sei que não é 100% na igreja, mas não sei a proporção, mas é bastante. Que 90% da igreja, talvez, o nosso passado, eu não batizei vocês, eu não vi a chamada de Deus na vida de vocês para o ministério, tudo isso está no passado. Talvez os melhores dias, a época da minha conversão, a época que eu estava fervoroso, a época que eu ficava na igreja, chegava domingo e saía, chegava às 7, saía à meia-noite, o pastor nem pedia, eu já estava lá, vigília, então, era vigília, no outro dia não sei o quê, ia de manhã para ensaiar, e eu sei que talvez você olhe tudo isso e diga, essa fase já passou. E eu digo a vocês que são 9 anos que eu assumi essa igreja para pastorear, e essa é a minha luta. Eu falei, poxa Deus, eu não batizei ninguém, a melhor época da vida do povo já passou. A Lu e o Ale é a exceção, é verdade. Por isso que eu disse que não é 100%. A Lu e o Ale é verdade, é verdade. É isso mesmo. Ainda bem que eu disse que... E eu pensei, eu falei, a Lu e o Ale é verdade. Olha aí, que bênção. Glória a Deus. Mas o ponto, irmãos, que a gente precisa sair daqui hoje avaliando é: Deus te trouxe aqui, hoje você está aqui. A Julinha. Não, tem uma geração que está vindo, gente. Mas o ministério de restauração é uma tônica na nossa igreja. E sobre esse primeiro ponto que Deus nos disse hoje, que a gente não pode não apenas evoluir e nem tampouco ficar no princípio. E aí, irmãos, eu quero que cada um de nós levemos esse ponto com os outros para casa e a gente faça disso um seminário de oração. Porque Deus nos uniu aqui hoje com um passado em outro lugar, mas Ele nos colocou no presente para a gente avançar. E eu queria que você marcasse esse dia. Pode marcar, não estou espiritualizando nada, não. E eu digo a vocês, irmãos,
que essa situação de restauração, ela leva tempo, mas ela é real. E eu quero testemunhar, não estou aqui para dizer, olha, quero testemunhar que Deus tem restaurado sua vida. E é porque Deus tem restaurado sua vida que Deus trouxe, inclusive, na agenda dele, uma palavra como esta, nesta manhã, para dizer que é hora de crescer. Isso não é uma campanha de crescimento, nós não compramos um galpão e vamos encher esse galpão agora, nós estamos aqui com a realidade, porque se as pessoas da igreja crescem, a igreja cresce. E esse crescimento é na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. E isso Deus tem feito. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. E louvar o Senhor por esse dia. Dá vontade de falar, vem pregar de novo. E vamos ouvir tudo de novo, porque tá bom demais ouvir essa palavra. Eu ficaria aqui, fala mais Jesus, e eu agradeço ao Senhor, porque Ele tem, como eu disse, o púlpito é o lugar da humilhação. E nessa humilhação o Senhor tem sido exaltado. A palavra de Deus tem ganhado preeminência. Louvado seja Deus por isso. Amém. Rega esse sermão com oração e com lágrimas. Semeia com lágrimas, irmãos. Pensando no Salmo 126. Semeia isso aqui com lágrimas. E a gente vai voltar colhendo júbilo. Que isso cresça para a glória de Deus na nossa vida. Nós vamos ceiar. A ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar, ela é do corpo de Cristo, para aquele que entregou a sua vida para Jesus, para aquele que é um seguidor, um discípulo de Jesus. Se você não é um seguidor de Jesus, se você não faz parte do corpo de Cristo, a Bíblia diz, olha, você não deve comer. Quando é que você não deve comer? Quando você não discerne o corpo e o sangue do Senhor. Agora, se você é de outra igreja, está aqui visitando a gente, essa ceia não é nossa, essa ceia é do Senhor. Então, a gente quer convidar você a participar. Quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente está dizendo, eu entreguei a minha vida para Jesus. E sobre este ponto, eu quero lembrar, no segundo ponto do sermão, antes da gente cantar, nesse momento de ceia, eu quero lembrar que antigamente, não quero ser saudosista na prática, mas a gente dizia, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu, um dia, com 11 anos, fui chamado para isso, e fui lá na frente e aceitei Jesus. Mas eu queria destacar, único e suficiente Salvador. Quando a gente tolera Jezabel, a gente está quebrando isso. A gente está dizendo, Jesus não é único e Ele não é suficiente Salvador. Isso é um alerta para a igreja, irmãos. Isso é um alerta para a igreja. Que a gente não tolera Jezabel na nossa vida, nem no nosso meio. Porque a gente tem um único e suficiente Salvador. A gente não precisa de nenhuma teologia, a gente não precisa seguir nenhum líder, a gente tem um único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Então você é chamado por Ele para participar dessa ceia. E essa ceia, ela deve se fazer acompanhar de autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Não é autoexame para não participar, é autoexame para participar. E às vezes, irmãos, nesse autoexame a gente vai descobrir pecado em nós. E a gente precisa admitir que nós não estamos na glória final ainda. O pecado está presente na nossa carne. A gente não é conformado com isso, não. A gente renuncia. Mas a gente sabe que é da humanidade cair. E se você está caído, a graça de Deus pode te sarar, como a gente cantou no louvor hoje. Ela é a única cura para o nosso pecado. E é por isso que a gente pode chegar diante de Deus, por meio de Jesus, e dizer, pequei, e o meu pecado está diante de mim. E pedir força para abandoná-lo. Vamos fazer isso? Antes da gente participar, feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos a Ti nesta manhã, que o Senhor que conhece os nossos corações, que esquadrinha o nosso andar, que conhece todos os nossos pensamentos, os intentos do nosso coração, nós pedimos que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos o perdão dos nossos pecados, ó Deus.
pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos a Deus que aquilo que talvez tenhamos cometido contra o Senhor, contra nós, contra o nosso próximo, que o Senhor, ó Deus, nos convença e nos dê poder para a gente abandonar coisas que precisam ser abandonadas. Queremos nos despojar de coisas que a gente precisa das quais a gente precisa se despir, e queremos nos revestir de Jesus. Ó Deus, que nesta ceia que o Senhor preparou para nós sejamos renovados na nossa confissão de que Jesus é único e suficiente, é o nosso Salvador. Livra o nosso coração de compromissos que o Evangelho não nos trouxe. Livra o nosso coração, Senhor Deus, de alianças que não tem nada a ver com a verdade revelada. Que a Tua graça, Senhor Deus, ela se faça manifesta mais uma vez na nossa vida. A graça que cura da enfermidade do pecado. Esse mal, Deus, ninguém pode resolver a não ser o nosso Redentor poderoso, Jesus Cristo. E agora, Senhor Deus, sem peso, nós queremos ceiar. Sem culpa, Senhor, nós queremos ceiar. Sem condenação, nós queremos ceiar na Tua presença. E o que fazemos aqui, Senhor, é um anúncio do que faremos na eternidade, olhando nos Teus olhos. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nós temos esperança. Nós cultuamos sem ver, andamos por fé. Nós não vimos o nosso Redentor pregado lá na cruz, mas nós ouvimos a palavra e cremos. E o Espírito Santo veio morar em nós, e Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e Ele tem nos dado poder para sermos testemunhas vivas do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação. Ó Deus, nós não queremos retroceder, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, estagnar. Nós queremos crescer. No ponto que estamos, com todas as experiências que tivemos e com todas as marcas que recebemos, nós ousamos pedir ao Senhor: faze-nos crescer. Faze-nos avançar, Senhor. A nossa história não saiu do Teu controle. A nossa caminhada de fé, Senhor Deus, não foi gerada por nós. O que vimos, ouvimos, fizemos e sofremos, o Teu olhar estava lá. E nós pedimos que essas marcas sejam de santidade para nós e não de tropeço. Que essas marcas, Senhor Deus, sejam de santificação e humilhação, e não, Senhor, de abandono e de estagnação. Faze-nos crescer, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o pão e o cálice. Eu vou pedir para você esperar até que todo mundo esteja junto, de posse desses elementos. E aí a gente vai participar da ceia juntos. Enquanto isso, a gente vai cantar. Conforme vocês forem recebendo, quando todos receberem, eles vão ficar de pé, adorar o Senhor juntos.
perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Ei, povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Graças a Deus. Um dia a gente vai cear na presença do Senhor. E hoje a gente não vê Jesus, mas a gente sabe que Ele está presente aqui. Nós somos daqueles que não o viram e creram. Fico lembrando da oração sacerdotal dele, quando ele disse: eu oro por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. E talvez a gente não tenha tido o privilégio de ver Jesus, mas isso mostra, sem orgulho nenhum, para nós que nós temos fé. Porque nós estamos aqui apenas pela palavra dele. Sejamos fiéis até a morte, até que ele venha, enquanto cearemos com ele lá na glória. A presença dele não está nesse pão e nesse vinho, mas ela está aqui no nosso ajuntamento. O corpo dele ligado à cabeça. Irmãos, isso aqui é um momento excepcional, singular na vida de um crente, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Com gratidão, nós vamos participar do pão e do cálice do Senhor. Ó Deus, é tão bom estar na Tua presença, Senhor. É tão bom dizer que Jesus é único e suficiente Salvador das nossas vidas. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória na igreja, na nossa vida, para todo sempre. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria, Senhor Deus, que temos de confessar que um dia estaremos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, quando a gente chegar aí, o Senhor vier nos buscar, Senhor, o que nós mais desejamos fazer é nos curvar aos Teus pés e dizer obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, até pelas marcas que o Senhor permitiu que tivéssemos. Que nessa manhã, Senhor, nosso coração saia daqui crente, convertido. Que alianças que o nosso coração fez sejam desfeitas. Faze-nos fiéis. Livra-nos de sucumbir ao espírito da nossa época.
A gente cai, Deus. E é por isso que clamamos a Ti. Nos levante. Segura nas nossas mãos e faze-nos fiéis. Crentes. Obrigado porque Tu estás aqui. A gente não te vê. Mas Tua presença é real. É real. E na presença do Senhor a alegria é plena. A alegria é plena. Muito obrigado. Nos curvamos diante de Ti, Redentor maravilhoso. Nos curvamos diante da Tua majestade. Até que o Senhor venha. É assim que queremos estar, curvados diante de Ti e da Tua palavra. Muito obrigado pela manifestação da Tua glória no nosso ajuntamento. Muito obrigado, Jesus.